Salmo 113 diz: quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, e não há outro igual a Ele, amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, em gratidão a Ele por todas as bênçãos derramadas, amém. Podem vos assentar por um momento.
Irmãos e irmãs, graça e paz, louvamos a Deus pela sua vida, oramos para que a graça do Senhor, a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, e louvamos ao Senhor também pelas orações que recebemos e queremos compartilhar hoje mais uma palavra de Deus com a igreja. Essa palavra que tem nos sustentado e que tem nos amparado, que tem gerado fé nos nossos corações, perseverança, e por isso estamos aqui. E o texto da nossa meditação de hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 14, nossa leitura, a partir do verso 13, que narra a primeira multiplicação de pães e peixes. E o nosso texto começa assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 peixes e os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, dá-nos a inspiração que precisamos, alimenta e fortaleça a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus é que oramos e agradecemos a Ti, Senhor. Amém. Esse texto, irmãos e irmãs, narra a primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus alimentando uma multidão, e ele tem como contexto, aqui no verso 13, diz que Jesus, tendo ouvido isso, ele se retira do lugar onde ele está. E se você perceber aí na tua Bíblia, no início do capítulo 14, o contexto é a morte de João Batista. Jesus está recebendo a notícia da morte do seu primo. Lembrando que Isabel era parente de Maria. Jesus recebendo notícia da morte de João Batista, aquele que havia sido o precursor de Jesus, aquele que, segundo a Escritura, havia preparado o caminho para Jesus. Então Jesus, ao receber a notícia de que seu primo havia sido morto, decapitado, ele retira-se, talvez para meditar, refletir no momento que estava vivendo, o ministério, para chorar a morte do primo. O momento era um momento de luto, um momento de dor, um momento de perda, um momento de separação. E nós aprendemos, irmãos, com esse momento que Jesus estava vivendo, que ninguém escapa das dores, das lutas, dos sofrimentos desse mundo. Ninguém escapa, as tribulações estão presentes, tanto na casa dos ímpios, quanto na casa dos servos de Deus. Jesus está vivendo um momento desse, um momento de luta, um momento de dor, bem no início do seu ministério. Era um dia difícil, e eu gostaria de destacar nessa passagem bíblica aqui 4 lições que a igreja precisa ponderar
na questão do seu chamado. 4 lições que aprendemos aqui com o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E a primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos e irmãs, é que o chamado da igreja, o chamado de Jesus, e obviamente o chamado da igreja, porque Jesus nos envia como o Pai o enviou, então nós temos como parâmetro de chamado, do nosso chamado, da nossa missão, o próprio Senhor Jesus. E o chamado, essa é a primeira lição, ele precede as lutas, ele precede as perdas. O chamado, ele vem antes das lutas, ele vem antes das perdas, em detrimento disso. Jesus, veja, ele sai obviamente para um lugar deserto, para orar, para meditar na situação que estava vivendo. E certamente Jesus tinha todos os motivos naquele dia para não trabalhar, para não orar pelas pessoas. No entanto, a multidão vai até Jesus. E Jesus, ele não despede a multidão. Ele atende a necessidade do povo. Ele vai de encontro àquilo que o povo necessita. E qual é a lição que nós aprendemos então com a atitude de Jesus? É que Jesus, ele coloca como prioridade o seu chamado e a sua missão. Então veja, a missão e o chamado, eles não param diante ou a despeito das lutas, das dores, das perdas e do luto que vivemos. O nosso chamado, ele é para servir e não para ser servido. O chamado de Jesus, ele era muito mais para consolar do que para ser consolado. E esse é o chamado da igreja. A igreja foi chamada muito mais para servir e para consolar do que para ser servida e consolada. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 28, diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus, ele vai até a necessidade do povo, realiza milagres, ele cura muitas pessoas, ministra a palavra. Talvez Jesus, ele faz ali muitos aconselhamentos, e findo os trabalhos, a tarde é chegada. É o que nós encontramos registrados aqui no verso 15. Sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximam-se de Jesus, aproximando-se dele, dizem: o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão, para que possam ir pelas aldeias, comprar o que comer para si. Essa era a preocupação dos discípulos. O dia já estava decaindo, já estava findando, e o povo não havia comido nada até aquele momento. Eles pedem que Jesus dispense o povo. Não havia, quando diz que o lugar é deserto, eles estavam querendo dizer que não havia comércio para que eles pudessem comprar alimentos para si. Mas Jesus os surpreende de duas maneiras. Primeiro, a primeira surpresa é quando Jesus diz que eles mesmos deveriam alimentar aquela multidão. Ele diz aqui no verso 16: Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas diante da impossibilidade, eles respondem: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Em outras palavras, os discípulos estavam dizendo que seria impossível alimentar aquela multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. Eles estavam dizendo: os recursos que temos não são suficientes para alimentarmos essa multidão. Isso que o Senhor está dizendo, Senhor, é impossível.
é impossível. E aqui nós percebemos então a segunda lição. A segunda lição é que nós devemos levar até Jesus as nossas impossibilidades. Então veja o que Jesus diz diante da declaração dos discípulos. Jesus diz: tragam para mim, tragam o que vocês têm até mim. É o que diz no verso 18, ele diz: trazei-mo aqui. Então veja, Jesus está ordenando aqui que os discípulos tragam até ele as suas impossibilidades. Essa é a lição, essa é a segunda lição. A primeira lição é o chamado, que precede as lutas. Mas veja, na segunda lição, nós aprendemos que devemos levar até Jesus as nossas impossibilidades. Os impossíveis faz parte da especialidade de Jesus. Qual deve ser a motivação dessa palavra? Para nós, para a igreja. Pense no cenário. Era impossível mesmo, aos olhos humanos, era impossível. E Jesus diz: traga aquilo que aos seus olhos é impossível, traga aquilo que aos seus olhos é algo que não tem probabilidade. Essa palavra, meus irmãos e irmãs, ela nos motiva a orar mais, a buscar mais, a pedir mais, a acreditar mais, a ter mais fé, a buscar mais em Deus, a perseverar mais e acreditar no impossível, levar ao Senhor, porque milagres acontecem ainda hoje. A razão pela qual não vislumbramos tantos milagres como antes, você talvez vai concordar comigo, eu creio que você vai concordar comigo, é porque nós hoje, atualmente, com todas as tecnologias que temos, com o aumento do conhecimento que temos adquirido, nós tentamos lidar com os impossíveis à nossa maneira, com a nossa tecnologia, com a nossa capacidade, na nossa suficiência e na nossa sabedoria. E esse é o problema. Não levamos a Jesus, ao passo que Jesus diz: tragam para mim os impossíveis, os problemas, as improbabilidades, leva a tua causa até Jesus. É isso que precisamos fazer, levar a nossa causa até Jesus, deixar a nossa causa com o Senhor, confiar, entregar, descansar, esperar no Senhor, orar ao Pai no nome de Jesus Cristo e crer que o Senhor nos ouve. Tem um hino que diz assim: eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração, eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração, eu creio no poder da oração. Vamos entregar, levar até Jesus as nossas lutas, as nossas impossibilidades e entregar ao Senhor. Uma terceira lição que aprendemos nesse texto, irmãos, é que não devemos desprezar nunca aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Nunca despreze aquilo que Deus te deu. O milagre da multiplicação dos peixes é o único milagre que está registrado nos 4 evangelhos. 5 pães e 2 peixes para uma multiplicação. Então vem a oração, a multiplicação.
Um milagre que envolve a multiplicação de matéria física, um ato da criação, um grande sinal de quem Jesus era. O que aprendemos aqui? Nunca despreze aquilo que Deus te deu. Não despreze a tua família, não despreze a tua igreja, não despreze o teu trabalho, a oferta, não despreze os filhos que o Senhor te deu, não despreze a família da qual você vem. Coloque tudo isso diante do Senhor. Jesus tomou os pães e os peixes, olhou para o céu, os abençoou, rendeu graças, os consagrou. Veja, os discípulos, diante daquela situação, perceberam que tinha um problema. Para mim e para você, tínhamos talvez um problema, mas Jesus apresenta aquilo que tem ao Pai. O texto diz que Jesus olha para o alto, de onde vem o seu recurso, e de onde vem o recurso e o sustento da igreja. O meu recurso e o teu sustento vem do trono da graça de Deus, e lá há fartura no trono da graça do Senhor. Agora preste atenção, o milagre acontece à medida que o pão é compartilhado. O milagre de Deus nas nossas vidas, eles também acontece no momento em que compartilhamos do amor, da graça, do testemunho, daquilo que recebemos do Senhor. Jesus, tomando os pães e os peixes, os abençoou. O que aprendemos aqui? Que precisamos olhar mais para o céu, abençoar mais as coisas que Deus coloca nas nossas mãos. Eu abençoo esse trabalho, abençoo o meu chefe, abençoo a minha esposa, abençoo a minha igreja, eu abençoo o meu pastor, eu abençoo tudo aquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos. E a partir do momento que começarmos a colocar em prática e com fé os ensinamentos que a gente percebe nas Escrituras, nós vamos passar a experimentar mais também do mover de Deus, da revelação do Espírito Santo em nossas vidas. Graças a Deus. E a última lição, meus irmãos, que nós encontramos nesse texto aqui: abençoe e consagre tudo o que o Senhor colocar nas tuas mãos. No milagre dos pães e dos peixes, é o milagre da multiplicação, mas o milagre não está na multiplicação. A ênfase, o milagre é da multiplicação, mas a ênfase está na bênção. Na bênção. Todos se fartaram. Na bênção, todos se fartam e ainda sobram 12 cestos cheios. Portanto, nós precisamos da bênção. É da bênção. Peça a bênção sobre a sua família. Veja, podemos tomar 2 tipos de atitudes. Podemos ser como os discípulos, que disseram que não era o suficiente. Tem pessoas que vivem insatisfeitas com tudo, nada é bom, nunca é o bastante, nunca é o suficiente. No entanto, para Deus, nós precisamos entender que sempre haverá suficiência em Cristo Jesus. Sempre haverá. Tem um outro hino que eu gosto muito, que diz assim: quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. E se já tem morada no céu, ele tem todos os recursos dos céus à sua disposição. Portanto, não tente fazer, meu irmão e minha irmã,
todas as coisas na sua força, na sua capacidade, na influência que tem. As mãos de Deus, elas são maiores, é elas que nos sustentam, é a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra do Senhor que nos dá sustento, que alimenta a nossa fé, porque só a fé, meus irmãos, no momento que estamos vivendo, para nos deixar em pé, só a fé pode nos deixar em pé. Então veja, a palavra de Deus diz na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, ela fala sobre as mãos de Deus. Ela diz no verso 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É interessante notar no texto da multiplicação e do milagre, que o milagre ele acontece depois de ouvirem a palavra de Jesus, depois de ouvirem a ministração de um dia todo, de um dia inteiro. Os discípulos dizem, o lugar é deserto. Ou seja, o lugar próprio, propício, um lugar perfeito para que Jesus pudesse realizar um milagre, porque eles não haviam lugar aonde comprar alimento. E eu quero orar com você nesse momento. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, passando por uma situação tão ruim que estamos vivendo. Talvez você esteja passando por um momento de deserto. Talvez, graças a Deus, na tua vida, na tua família, está tudo bem de saúde, mas talvez algum tipo de deserto, algum tipo de luta. E nós precisamos crer que este é o cenário perfeito. Quando nós colocamos a missão e o chamado antes das lutas, a despeito das lutas, quando nós entendemos que devemos levar ao Senhor todas as nossas impossibilidades, não desprezando nunca o que o Senhor nos deu, e consagrando e orando tudo o que o Senhor coloca em nossas mãos. Então, crendo e exercendo pela fé, o Senhor Jesus, Ele diz, creia, tão somente creia, não temas. Para os discípulos, 5 pães e 2 peixes, era de fato insignificante diante da multidão e diante do desafio que representava. Mas para Jesus foi uma excelente oportunidade para que o nome do Pai fosse glorificado. Eu quero orar. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Talvez você tenha passado por lutas. Coloque-se diante do Pai agora. Muitas vezes nós deixamos de testemunhar, deixamos algumas coisas que a palavra de Deus ela traz para a gente, que é prioridade na vida do cristão, na vida da igreja, por conta das lutas que estamos passando. As lutas e permanecer em pé, perseverantes, é um testemunho tremendo, e nós precisamos aprender isso, nas lutas, nas dificuldades. Leve até Jesus as lutas, leve até Jesus, continue exercendo o teu chamado, testemunhando, insistindo,
Não despreze o que o Senhor te deu e consagre tudo o que vem à tua mão. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti e queremos pedir a Deus que através da Tua palavra e do Teu Santo Espírito, fortaleça agora a vida do meu irmão, da minha irmã, fortaleça esta casa. Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós abençoamos este lar agora, abençoamos, Senhor, eu abençoo esse meu irmão e essa minha irmã que estão passando por lutas, que eles sejam fortalecidos agora, que o Teu Santo Espírito os levante neste momento, que os impossíveis sejam entregues a Ti neste momento, para que possamos vislumbrar, testemunhar o Teu milagre, o Teu agir, a Tua resposta, o sobrenatural de Deus. Sim, Senhor, abençoamos cada casa, cada criança, cada lar, cada jovem, Senhor. Abençoamos este pai de família, esta mãe, este trabalhador. Pai, através da Tua palavra e na inspiração do Teu Santo Espírito, leve os Teus filhos a olharem para o alto, de onde provém o recurso, de onde provém a graça, de onde provém o trono da graça, de onde provém todas as nossas necessidades supridas. Abençoamos este lar e esta casa, no nome de Jesus Cristo. Recebe a bênção, meu irmão, recebe a bênção, minha irmã, recebe o fortalecimento da fé, no nome de Jesus Cristo, amém, amém, e graças a Deus. Louvado seja o Senhor, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém, amém, graças a Deus.